Queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para gravar mais um estudo bíblico e hoje começando o primeiro capítulo da Epístola aos Gálatas. Falamos ontem acerca do pano de fundo da Epístola, histórico, e mostramos também a questão do propósito da Epístola, a teologia da Epístola. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 1, fazendo uma exposição deste texto. São 24 versículos e nós queremos compartilhar, a fim que a tua fé seja acrescentada, a sua alma seja edificada no Senhor. Bem, o capítulo 1 de Gálatas, versículo 1 ao 5, Paulo está saudando a igreja, mas necessariamente ele apresenta a sua chamada, a sua vocação no primeiro versículo. É distinto porque nas demais epístolas Paulo inicia no primeiro versículo sempre com ações de graças, mas neste texto Paulo diz um tanto diferente. Paulo diz: ser apóstolo não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Graça e paz à parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, a qual glória para todos sempre. Amém. Nestes 5 versículos, Paulo apresenta, no primeiro, a sua comissão divina, a sua chamada. Ele afirma que ele não fora separado por homem, escolhido por homem, mas direto do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estava a caminho de Damasco, o Senhor se revelou para Paulo de maneira sobrenatural. E Paulo é confrontado com a verdade eterna e então atende ao chamado do Senhor, tornando-se o missionário para o mundo de sua época, tornando-se o apóstolo e doutor dos gentios. É importante olharmos aqui e compreendermos que o apóstolo Paulo destaca o seu ministério. Apóstolo era uma posição distinta de liderança e autoridade. Apóstolo significa mensageiro ou enviado direto por Deus para cumprir o seu propósito. E Paulo anunciava o evangelho aos gentios e fundava igrejas por onde passava. Nós podemos encontrar a afirmativa da sua vocação, não por parte de homem. Neste texto aqui, ele está confrontando principalmente uma das argumentações dos seus inimigos, dos falsos judeus que estavam proclamando que Paulo não tinha autoridade. Eles diziam isto porque Paulo não fazia parte do colégio apostólico. Então ele afirma que fora chamado, comissionado direto por Deus para proclamar, pregar, anunciar o evangelho no mundo entre os gentios. No versículo de número 3, ainda no 2, ele inclui que esta saudação
ela era dele e dos seus amigos de missões, os irmãos que realizavam o trabalho missionário com Paulo. No versículo 3 ele diz graça e paz. Graça é uma palavra de etimologia grega e paz uma palavra de etimologia hebraica. Graça é o meio pelo qual Deus nos salvou. E paz é estabilidade na salvação. É uma vida estável, segura na presença de Deus, não significando ausência de conflitos, de aflições ou até de morte, martírio, mas que em todas essas coisas a paz sobressai a confiança inabalável na pessoa de Jesus Cristo, que nos fizera uma promessa eterna. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, também creis em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O versículo de número 4, o apóstolo diz qual foi o meio em que a salvação que os Gálatas haviam recebido, que Paulo havia recebido e que todos podem receber, era por meio da doação de Deus em entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Sacrifício expiatório, vicário, morrer em nosso lugar. Para a remissão do nosso pecado, sacrifício expiatório. Paulo está explicando isso de forma com muita propriedade. No versículo ainda 4 ele diz, para nos livrar do presente século mau, do poder do pecado, da morte de Satanás. Nós somos livre no sentido absoluto da palavra. Nós iremos tratar de detalhes sobre esta tão grande salvação nos capítulos posteriores. Mas a salvação nos libertou do corpo de pecado. Nos libertou do domínio que nos tornava escravo da lei do pecado. Agora somos livres por meio de Jesus Cristo. Estamos vivendo Romanos 8:3 na lei de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Queridos, no versículo de número 6 e 7, Paulo está tratando aqui de algo de grande relevância. Ele está mostrando que, após a saudação, ele mostra que aquela igreja, qual a causa, por que ele está escrevendo. Ele mostra no versículo 6 e 7 que eles estavam se apostatando. Está escrito assim, maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Estes dois versículos, Paulo usa uma linguagem irônica aqui, quando se dirige no versículo 6 dizendo maravilho-me. Paulo está dizendo o oposto. Paulo estava perplexo. Como pode eles terem abandonado tão rápido a verdadeira fé, tão bem fundamentada pela pregação e o ensino do apóstolo quando estivera na galáxia? Paulo então está dizendo que o evangelho que os judeus, falsos apóstolos, estavam pregando era outro. Mas a palavra outro aqui não é halos, outro da mesma substância, essência, mas outro héteros, no sentido de outro diferente. Um evangelho oposto ao de Jesus Cristo, antagônico à verdadeira revelação de Deus. No versículo de número 8, veja o que está escrito. Paulo diz, mas ainda
que nós mesmos ou um anjo de Deus vos anuncie outro evangelho. Versículo 8, outro evangelho além do que já vos tenho anunciado seja maldito. Paulo está dizendo que se alguém, até um anjo, anunciar outro evangelho, um evangelho diferente daquele que ele havia pregado, seja maldito. No versículo de número 9 até o versículo 9 e 10, nós vamos encontrar algo de peso extraordinário, quando o apóstolo diz assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também estou dizendo, vou-lo digo, se alguém anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando homens, não seria servo de Cristo. Os falsos apóstolos, judaizantes que estavam introduzindo o judaísmo na igreja, estavam dizendo que Paulo não havia apresentado o evangelho verdadeiro. E para isto Paulo usara uma linguagem para agradá-los, de maneira que o evangelho que Paulo pregou não era consistente. Paulo havia dito aqui no versículo 6 a causa da sua perplexidade, como mudar do verdadeiro evangelho que ele havia pregado para outro, no sentido de uma comunicação oposta à verdade. Mas agora está mostrando que qualquer outra ministração, se não for igual a que ele havia pregado, a que os demais apóstolos pregavam e que Cristo havia anunciado, qualquer outro fora deste princípio, desta base, é anátema, é maldito. E no versículo que ele está mostrando que a ideia que eles estavam transferindo, que Paulo não tinha autoridade, a ideia que eles estavam inculcando na igreja, em que Paulo procurava agradar homens, por isso não tinha pregado os princípios da lei, ou a exigência de cumprir determinados ritos, como a circuncisão, por exemplo. Paulo está mostrando que a sua mensagem, a sua vida, o seu ministério, a sua existência era com um propósito primordial, definido: servir e glorificar a Deus, e não a homens. No versículo 11, Paulo diz: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim vos foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi. A diferença é que Paulo está contrastando uma ideia negativa com uma verdade irresoluta e insofismável. Uma verdade doutrinária. Paulo diz: olha, o evangelho que eu prego, eu não aprendi, eu não recebi. Não foi uma herança oral de um líder eclesiástico dentre os apóstolos. Paulo está mostrando que ele não aprendeu, nem mesmo com os apóstolos. Ele está dizendo que recebeu por revelação de Jesus Cristo. O que é isto? Todos os apóstolos, até então, era comum pregar nas regiões de Israel, na Judéia. E judeus já conheciam a lei. Quando eles aceitavam a Cristo, era como: eu continuo cumprindo a lei, mas aceito que a salvação é pela fé. Mas eles entendiam que a fé na pessoa de Jesus obrigava-lhes também a continuar observando, guardando a lei como meio ou condição para ser salvo.
Paulo recebe a inspiração e a iluminação para proclamar o evangelho pela graça de Deus aos gentios, pessoas que não conheciam a lei. É verdade que a lei tem a sua grande relevância. Durante séculos ela foi a única voz contra o liberalismo, o paganismo. Ela foi algo de singular importância. Mas todos os seus cultos, suas liturgias, suas figuras haviam sido cumpridas na pessoa do Messias. Ele veio cumprir, não abrogar. Mas o evangelho, a salvação, uma vida em Deus não necessita da observação daqueles ritos, daquelas cerimônias. É necessário uma vida de fé, uma vida cheia do Espírito Santo. Isso que Paulo estava ensinando. E ele aprendeu, ele recebeu direto de Deus esta mensagem, esta revelação para proclamar em todo o mundo. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, pela graça eterna de nosso Deus, revelada na pessoa de Jesus Cristo e aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Paulo entende, queridos, que a salvação, ela é necessária, ou a salvação, ela exige a cruz. Paulo havia mostrado já que é insuficiente a observação da lei, porque Abraão fora justificado pela fé e recebera de Deus a promessa. Então a fé é fundamentada na promessa e a lei veio 4 séculos depois. Então a salvação tem o seu fundamento na promessa de Deus, que é pela fé. Então Paulo entende que o problema do pecado torna necessário a cruz. Mesmo que Jesus, vivendo uma vida absolutamente santa, sem pecado, ele era impecável. Fazia-se necessário a sua morte, o derramamento de sangue para expiação do pecado. Sem a cruz, sem a morte e ressurreição, não há salvação. É isso que Paulo estava ensinando. E o propósito de doar-se é o que ele poderia livrar-nos do presente século mau. Não significa que Paulo está ensinando que a consequência universal, automática da morte e ressurreição salva todo homem. Mas Paulo está afirmando que ela propicia, condiciona a possibilidade de sermos salvos. Amém? Então nós estamos conscientes que este evangelho não era conhecido por esses judaizantes que está inculcando ideias malignas. Malignas por quê? Por que malignas? Veja no versículo de número 9. Aliás, versículo 10, olha. Versículo 7, perdão. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Inquietar e transtornar. Era isso que eles queriam. Eles queriam desviar os irmãos gálatas do verdadeiro evangelho. Por isso Paulo refuta dizendo, olha, eu fui comissionado por Deus. A salvação que Jesus operou, ela está em unidade inseparável, indivisível do Pai.
porque essa é a vontade de Deus, operada por Jesus e aplicada pelo Espírito Santo. Paulo diz, esta revelação eu não aprendi nem recebi de homem algum. Por isso a minha mensagem não é para agradar homens, mas agradar a Deus, e resulta em salvação de todo aquele que crer. Presumir outro evangelho é loucura, é ignorância. E Paulo está ensinando com propriedade. Vejamos no versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus. Paulo era alguém que assolava, ele buscava destruir, arruinar. Paulo estava lutando contra a noiva do Eterno, a noiva do Cordeiro. Então o apóstolo mostra que antes da sua conversão, quando ainda estava no judaísmo, Paulo está mostrando isto para dizer assim, esses meninos que estão falando que é necessário observar a lei, eles nem da lei conhecem necessariamente. Paulo está dizendo, eu vim da lei. E na lei, Paulo está afirmando aqui, eu sobressaía no versículo 14, eu excedia, eu era mais influente do que todos na minha idade. Eu era extremamente zeloso às tradições de meus pais. Pais aqui é a descendência, é a família dos hebreus. Ele está dizendo, eu era zeloso, eu era perseguidor da igreja, eu prendia, eu dava o voto para a sentença de morte. Eu estava lá quando Estevão foi apedrejado. O que Paulo está mostrando aqui é que esta ação reflete a ignorância, a falta de conhecimento acerca do evangelho, da salvação em Jesus Cristo. Mas Paulo diz, olha, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe, isso é um hebraísmo, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Paulo foi escolhido por Deus, aqui é uma escolha que está na soberania do Eterno. Não é a ideia calvinista aqui, de predestinado para salvo ou não. Paulo está dizendo acerca do ministério que recebeu. E Deus o escolheu quando estava no ventre. E chamou Paulo quando estava de viagem para Damasco. E Paulo está mostrando aqui que quando isto aconteceu com ele, havia um propósito definido, revelar a graça de Deus, revelar Jesus Cristo. Isto é muito extraordinário. Para que Paulo pregasse para os gentios. Há um propósito definido em Deus na vida de Paulo. Os judaizantes estavam cheios de inveja, querendo destruir a obra missionária e tornar os cristãos prosélitos da lei, filhos da lei, para se vangloriar em Israel, em Jerusalém. Mas Paulo diz, eles estão completamente errados, contrário à verdade. Por quê? Porque eu excedia eles e muito mais na lei. Se a salvação fosse para a lei, melhor do que a mensagem deles seria se eu pregasse para vocês. Mas Deus me escolheu, aprove a Deus me salvar. E Ele revelou Jesus Cristo na minha vida, para que eu pregasse aos gentios. E Paulo diz, eu não consultei carne e sangue. Eu não fui para Jerusalém estudar aos pés dos apóstolos. Não. No versículo de número
17 diz, nem tornei a Jerusalém. Irmãos, a Jerusalém é a capital espiritual da terra. É em Jerusalém que a revelação foi dada aos homens. Nós temos uma grande dívida olhando por este âmbito com os hebreus. Porque por meio desta nação, Deus se revelou de forma muito abundante por meio de Jesus Cristo, nascido em Belém, da tribo de Judá. E ele viveu em Jerusalém. O evangelho foi pregado em Jerusalém. Ele se entregou por nós e ressuscitou em Jerusalém, foi assunto aos céus e retornará lá também. Significa dizer que aparentemente Paulo devia ter ido lá, seria educado teologicamente, mas Paulo diz, eu não aprendi, nem recebi de homem algum. Paulo diz, eu nem tornei a Jerusalém, mas parti para a Arábia, um deserto. E ele diz assim, e voltei outra vez a Damasco. Paulo fica na Arábia por algum tempo. Foi no Monte Sinai, na Arábia, em que Moisés recebera a lei. O grande legislador, o homem que Deus levantou para livrar Israel do Egito e introduzir na Canaã prometida. Paulo Deus escolheu e ele vai para a Arábia. E grande parte dos estudiosos concordam que Paulo estava no monte em que Moisés recebera a lei, recebendo a iluminação pela graça para proclamar o evangelho não para uma única nação, mas para o mundo inteiro. Por isto ele está sendo hostilizado, objeto de ataque, neste confronto. Por quê? Inveja. Porque ele recebeu de Deus algo excelente para proclamar às nações. Assim como Pedro recebeu o evangelho de Deus para pregar para os judeus, Paulo recebeu para pregar para os gentios. Isso está na epístola. Agora vejamos o versículo de número 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro. Eu fiquei com ele 15 dias. Depois de 3 anos da sua conversão é que ele vai a Jerusalém. Primeiro ele fica em Damasco, na Arábia, recebendo iluminação do próprio Deus, e depois Paulo vai a Jerusalém. E ele diz, e não vi nenhum outro apóstolo senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Paulo está chamando Deus como testemunha. Queridos, apresentar uma outra pessoa, um amigo, um líder eclesiástico como testemunha do nosso ministério, da nossa vocação, não é difícil ter aprovação. Mas Paulo está chamando Deus para corroborar aqui, para ser mais enfático acerca da verdade que ele estava escrevendo, do seu ministério, da sua pregação, da sua vida em Deus. Veja o versículo. Depois, 21, fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente ouvido dizer, aquele que nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Paulo está falando que as igrejas da Judéia não o conheciam. Não o conheciam como
um cristão, eles ouviam falar do ministério, que aquele que outrora perseguia agora anunciava a salvação. Isto é muito maravilhoso. Neste capítulo nós estamos aprendendo que Paulo refuta toda ideia, toda heresia, toda investida de Satanás por meio de falsos apóstolos judeus, judaizantes, mostrando que o seu apostolado era comissionado por Deus. A salvação que ele anunciava era a vontade de Deus revelada em Jesus. Paulo anuncia mostra que o evangelho que os judaizantes ensinavam era outro, não outro halos, mas heteros, que quer dizer oposto, não da mesma natureza, era contrário ao evangelho de Cristo. Paulo mostra que ele não pregava para agradar homens, mas a Deus. Eles tinham dito que Paulo queria agradar homens, por isso não anunciava a exigência da lei. Paulo diz, não é nada disso. Eu recebi de Deus, eu aprendi com Deus. Que autoridade este homem consagrado tinha. Que vida piedosa, que legado espiritual. Paulo mostra ainda que se dependesse de argumentar sobre o judaísmo, ele sabia melhor do que aqueles que haviam induzido ideias erradas. Porque ele foi destacado, ele sobressaiu. Um aluno que foi extraordinário aos pés do maior mestre, Gamaliel da lei. Mas Paulo mostra que este evangelho não parte de uma escolha pessoal, ou alguém que foi separado para o ministério, por amizade, ou por uma liderança humana, mesma os apóstolos. Paulo está mostrando que foi comissionado por Deus, e Deus o chamou, e escolheu antes de nascer, e chamou quando estava a caminho de Damasco. E o objetivo de Deus era revelar Jesus em Paulo para que o evangelho fosse anunciado aos gentios. Paulo diz, eu não fui a Jerusalém, fui à Arábia e lá recebi esta revelação de Deus para anunciar este evangelho. Só voltei a Jerusalém depois de 3 anos, vi Pedro e Tiago. E agora ele finaliza dizendo que ele vai para a Síria e Cilícia, aonde ele fica por algum tempo. É lá nessa região em que Barnabé vai chamar Paulo para vir para Antioquia. Paulo estava em Damasco, tá? E Paulo é buscado por um grande piedoso servo de Deus chamado Barnabé, onde Paulo vem para Antioquia. Paulo só vai voltar a Jerusalém depois de uma década. Queridos, Deus te abençoe. Eu quero que esta palavra gere em sua alma um anelo, um zelo, uma fome extraordinária de aprender, de crescer em Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço.